Cara, eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, por ali, quando eu era moleque, de vez em quando rolavam umas histórias na escola que paravam a escola, assim, todo mundo falava sobre a mesma coisa ao mesmo tempo. E aí, onde você fosse no intervalo, a galera tava falando sobre a mesma coisa. Tu ia numa rodinha de amigos, o nego tava falando sobre isso. Tu ia em outra rodinha de amigos, o nego tava falando sobre isso. E no exato momento que a gente tá vivendo, os vestibulares têm feito isso. Os vestibulares têm sido essas rodinhas de amigos falando sobre a mesma coisa. Nos últimos 2, 3 anos, os vestibulares têm falado constantemente sobre povos indígenas no Brasil. A UERJ cobrou nos últimos 2 anos de exame discursivo, a Federal de Juiz de Fora cobrou nos últimos 2 anos, a Unicamp cobrou na última prova. O tempo todo está se falando sobre isso e esse ano estão acontecendo algumas paradas que me levam a acreditar que pode ter questão falando de povos indígenas mais uma vez. Fala galera, tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. Nesse vídeo de hoje eu quero levantar algumas ideias com vocês sobre como esses povos indígenas, especialmente nesse ano de 2021, podem aparecer no vestibular. E por que eu disse a vocês na introdução desse vídeo que esse ano esse é um assunto extremamente relevante que pode aparecer uma questãozinha? Tradicionalmente, os vestibulares eles têm 2 principais focos de cobrança quando eles falam sobre povos indígenas. Um foco de cobrança está relacionado com os massacres que esses povos indígenas sofreram ao longo da história. Um segundo foco de cobrança está relacionado com os direitos que esses povos indígenas foram conquistando atualmente aqui no Brasil, principalmente desde a criação da Constituição de 1988. Então são 2 tradicionais focos de cobrança sobre essas populações indígenas em vestibular. E quando a gente fala de massacres sobre os povos indígenas na história, tradicionalmente tem um ponto que logo vem na nossa cabeça. O período colonial, a chegada europeia aqui na América é conhecida como um período de um massacre em cima das populações indígenas que habitavam por aqui. E dentre as razões para esse massacre, tradicionalmente se fala sobre as doenças trazidas pelos europeus para cá. Europeus vêm para a América e trazem uma série de doenças desconhecidas pelas populações nativas. Sarampo, varíola, uma série de doenças que matavam pra caraca, chegam junto com os europeus e vão ter um efeito na mortalidade indígena que vai ser extremamente grandioso. Efeito que em um primeiro momento foi até mais ou menos inocente, os europeus não trouxeram as doenças propositalmente, mas a longo prazo vai se percebendo que começam a existir sim ações de colonos que visam levar essas doenças a populações nativas de forma proposital. A gente conhece na história casos de colonos europeus aqui na América que largam roupas propositalmente perto de populações nativas, roupas contaminadas perto de populações nativas para tentar espalhar essas doenças entre essas populações. Então, historicamente, a gente sempre pensa que dentro desses massacres que existiram contra as populações indígenas, um dos principais massacres foram os massacres que aconteceram quando da chegada europeia aqui na América. Uma das razões para esse massacre nesse contexto foi o fato de doenças, até então desconhecidas, terem se espalhado e gerado um elevado índice de mortalidade entre esses povos. E aí, agora, no mês de fevereiro, saiu uma notícia falando que o último ancião do povo Juma, um povo indígena, nativo aqui do Brasil, veio a óbito especialmente de Covid. Cara, a gente está vivendo um momento onde um determinado grupo indígena está basicamente chegando a seu fim dentro de um contexto de uma doença se espalhando entre populações do mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente faz esse recorte olhando especialmente para as populações indígenas. Esse índio que veio a falecer se chamava Aruca Juma e ele era o último guerreiro desse povo Juma. Ele deixa suas 3 filhas, que são as últimas remanescentes desse grupo indígena, mas ele, o último dos guerreiros Juma vivos, o último daqueles que tinham sobrevivido a um massacre contra o seu povo na década de 60, ele veio a falecer exatamente levado pela tal da Covid. Então, uma questão de vestibular que use, por exemplo, um texto, uma reportagem falando sobre a morte desse homem e citando o impacto da Covid nas populações indígenas
pô, essa seria uma senhora questão de vestibular, essa seria uma bela questão. Os dados nos falam que hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 1.000 indígenas mortos pela Covid, mais de 50 mil indígenas que já adoeceram de Covid, e com certeza essa pode ser uma base para contextualizar uma questão e falar sobre povos indígenas na história do Brasil. E aí, dentro dessa questão, o que poderia ser cobrado? Bom, já disse a você, tradicionalmente tem dois principais polos de cobrança quando a gente olha para os comandos de questões sobre populações indígenas no Brasil. Um, sobre esses massacres ao longo da história, principalmente pensando em dois períodos. O período colonial, que eu já dei uma citada aqui, e nos últimos anos tem aparecido algumas questões falando sobre a década de 60, sobre a década de 70 e como o avanço em direção à Amazônia nesse contexto de ditadura aqui no Brasil também gerou problemas para essas populações indígenas. Mas vamos por partes. Primeiro, no período colonial. O que geralmente aparece sobre período colonial, sobre populações indígenas no período colonial? Bom, a prova do Enem, ela gosta muito de falar sobre choque cultural. Ela gosta muito de comentar sobre esse choque de culturas existente quando da chegada europeia aqui na América. Ela gosta muito de pensar no etnocentrismo europeu ao chegar aqui na América, naquele olhar que olha, julga, não compreende exatamente os valores culturais indígenas e entende que os seus próprios valores são superiores, e a partir disso vai rolar uma imposição de costumes. E isso vai dar origem a um processo de aculturação ali. Então o Enem gosta muito de pensar nessa questão mais cultural. Outros vestibulares já gostam, além dessa questão cultural, que o Enem foca muito, de pensar também no impacto demográfico sobre essas populações indígenas. E eu já comentei com vocês aqui o campo das doenças, mas claro, a gente tem que pensar na escravização que é feita durante o período colonial, a gente tem que pensar nas guerras que são decorrentes desse processo de colonização, gerando uma queda brusca na quantidade de populações indígenas aqui no Brasil ao longo da história. Os dados não são precisos, não são exatos, mas estima-se que quando da chegada europeia aqui no Brasil, a gente tivesse cerca de 5 milhões de indígenas por aqui. Hoje, nós temos uma população indígena na casa de mais ou menos 800 mil. Então, nós temos uma queda brusca, e olha que nos últimos anos a gente já teve até um pequeno crescimento das populações indígenas no Brasil mais uma vez. A gente já teve momentos da nossa história que esses números foram bem menores aqui no Brasil. Então, as guerras, a escravização, as doenças geram, a longo prazo, um impacto demográfico muito grande, e esse impacto demográfico, junto desse processo de uma imposição cultural e tudo mais, são tradicionalmente os dois pontos que mais aparecem sobre populações indígenas nesse período colonial. E quando tem aparecido questões olhando para esse período mais recente da história do Brasil, olhando principalmente para os anos 70, o que tem sido o foco? O foco tem sido refletir principalmente sobre como, naquele período, onde existia um desejo de, ao mesmo tempo, ampliar a exploração de recursos da região amazônica e garantir uma ocupação do território com o objetivo de garantir também uma segurança do território, é a frase famosa da época do integrar para não entregar. Os governos militares, com um certo receio de uma internacionalização da Amazônia, desejavam ampliar a ocupação naquela região, acreditando que assim seria mais fácil de impedir que a Amazônia fosse tomada por povos estrangeiros. Nesse cenário, onde vem a construção da Transamazônica, nesse cenário de uma década de 70, as reportagens que saíam nos jornais falavam sobre o avanço da civilização sobre os povos primitivos. Então as questões têm gostado de abordar esse olhar que, num contexto ainda dos anos 70, estamos falando de tempos extremamente recentes, ainda nos anos 70 olhavam para esses povos nativos como povos primitivos e entendiam esse avanço em direção à região amazônica como um processo quase que civilizacional. E esse tem sido um olhar constante das questões. Como, nesse momento, esse olhar de estamos levando a civilização ainda permanecia, de certa forma, vivo. A gente percebe isso de forma muito clara em algumas reportagens daquela época, em algumas revistas daquela época que usavam exatamente esses termos, né? De um avanço da civilização naquela
naquela direção. E aí, claro, pensando em momentos mais recentes, a gente poderia pensar sobre os impactos do garimpo, sobre os impactos da exploração de madeira, sobre os impactos do agronegócio nas terras tradicionalmente ocupadas por populações indígenas na região amazônica. Então, esses são os principais eixos aí que as provas de vestibular têm gostado de pensar sobre os massacres em cima de populações indígenas na história. Principalmente um pensamento com relação a massacres na época da colonização, depois um olhar direcionado para essa década de 70, para esse avanço que também trouxe impactos muito fortes em cima das populações indígenas, e um olhar mais contemporâneo pensando nessa exploração da Amazônia como algo que também traz impactos para essas populações indígenas. Hoje temos a Covid impactando as populações indígenas aqui no Brasil, e aí daria uma belíssima questão utilizar do impacto da Covid como base para a gente construir um raciocínio que abordasse outras coisas que aconteceram ao longo da história. Então a primeira parte desse nosso vídeo está fechada. Esse olhar para como os massacres ao longo da história acabaram afetando essas populações indígenas. Segunda parte do nosso vídeo, um olhar para os direitos das populações indígenas. Esse tem sido um outro eixo de cobrança dos vestibulares. E quando as provas pensam sobre os direitos dessas populações indígenas, tradicionalmente as questões utilizam da Constituição de 1988 para falar sobre isso. E aí, um aspecto que é importante você ter na tua cabeça é em que contexto surgiu essa Constituição de 1988? Qual foi o cenário que surge uma Constituição que vai abordar diretamente os direitos das populações indígenas aqui no Brasil? Bom, 1988 a gente está 3 anos depois do fim da ditadura, então a gente está num contexto de redemocratização aqui no Brasil ainda e num contexto de ampliação da cidadania. A Constituição de 1988 ela fica apelidada na história de Constituição Cidadã exatamente porque foi a Constituição que mais ampliou os direitos na história do Brasil, direitos políticos, direitos civis, direitos sociais. A Constituição de 1988 foi a Constituição que trouxe uma ampliação da cidadania. E nesse cenário, os direitos dos povos indígenas também chegaram nessa Constituição e estão presentes lá. Claro que isso não caiu do céu, isso não veio do nada, existiu muita luta envolvendo populações indígenas para que esses direitos fossem inclusos na Constituição. E aí cabe ressaltar o papel de uma instituição fundada em 1980 que teve um papel importante nessa luta pelos direitos das populações indígenas. É a União das Nações Indígenas. A União das Nações Indígenas ela é fundada em 1980, então ainda no final da ditadura, ela vai ter um papel importantíssimo nessa luta pelos direitos das populações indígenas que vão estar inseridos na Constituição de 1988. E estão inseridos especialmente em um artigo, o artigo 231. E tem uma curiosidade interessante sobre esse número. Em 2019, a gente teve a eleição pela primeira vez na história do Brasil de uma deputada federal indígena. O nome dela é Joênia Wapichana e ela escolheu o número 231 para ser o número do seu gabinete na Câmara dos Deputados, fazendo, claro, uma referência a esse artigo da Constituição de 1988, que é o artigo que traz os direitos dos povos indígenas. A Joênia, ela nasceu exatamente em 1974, exatamente numa época que a gente já comentou aqui no vídeo de hoje, nesse período onde aqui no Brasil existia um avanço em direção à Amazônia que trouxe impactos sobre as populações indígenas, e hoje ela, eleita primeira mulher indígena deputada federal, escolhe como número do seu gabinete exatamente o número do artigo que traz os direitos indígenas na Constituição de 88. E o que esse artigo diz? Eu vou até botar na tela aí para tu ler certinho o que está escrito na Constituição. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Gente, como vocês podem ver,
A Constituição de 1988, ela versa sobre os direitos das populações indígenas, sobre os seus costumes, sobre os seus hábitos, ou seja, na Constituição de 88 não vem essa vibe civilizacional, precisamos civilizar os índios, precisamos integrar os índios. Não, precisamos respeitar os indígenas, precisamos respeitar essa cultura e eles têm direito constitucional de ter esse seu modo de viver respeitado e preservado. Eles têm o direito constitucional, a partir de 1988, de ter as suas terras demarcadas e cabendo exclusivamente a eles o direito de uso dessa terra. Então a Constituição de 1988 ela é um marco. Se, por exemplo, na primeira Constituição da história do Brasil, a de 1824, nem se consideravam povos indígenas cidadãos brasileiros, a Constituição de 1988 ela traz essa marca de virar essa chave. Virar essa chave de uma história que sempre olha para as populações indígenas como aquelas que devem ser civilizadas, integradas, etc. e tal, porque essa foi a linha de raciocínio presente desde basicamente o período colonial. E agora a chave muda e a gente tem constitucionalmente o reconhecimento dos direitos desses povos, o reconhecimento da cultura desses povos. E essa mudança de olhar tem sido bastante citada pelas provas de vestibular. E assim eu acho que agora, depois dessa nossa breve conversa de hoje, se alguma provinha que vier pela frente resolver utilizar desse contexto da Covid-19 para fazer questões sobre povos indígenas na história do Brasil, você já vai estar muito mais preparado para conseguir dar uma resposta sobre isso, para conseguir achar uma alternativazinha que seja perfeita e ganhar mais uma questãozinha na tua prova. Seja falando sobre massacres na história dos povos indígenas, seja falando sobre os direitos conquistados por esses povos na atualidade. Com certeza, se alguma questão versar sobre essas coisas, vai ficar muito mais tranquilo para tu conseguir articular uma resposta para isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que esse vídeo te ajude nessa caminhada de vestibular e a ficar ligado nas tais das atualidades que estão acontecendo, que podem aparecer em prova. Um forte abraço, até uma próxima. Tchau, tchau, meu povo!